Shalom a todos, novamente com vocês, para um pequeno comentário da Parashá desta semana, Miketz, que significa ao fim. Continuamos em Gênesis, do 41, versículo 1, até 44, versículo 17. A Haftarah vai ser primeiro livro de Reis, do 3:15 ao 4:8. E para a Nova Aliança, leitura de Atos 7, do 9 ao 16. Vemos aqui a continuação do processo que realmente funciona só pela mão de Hashem. Um escravo que num tempo relativamente curto, aos 30 anos da idade, passa a ser praticamente o vice-rei ou o número 2 no Egito, depois do faraó. E lembre-se que o faraó no Egito não é apenas o rei, é também a encarnação dos deuses, é um deus. E todo esse processo vai ter lugar porque José vai ser capaz de adivinhar os sonhos do faraó, de interpretar, melhor dito, os sonhos do faraó. E essa situação vai depois levar à segunda etapa, quando há fome, e há fome não apenas no Egito, mas em todo o Oriente Médio, porque o ciclo da chuva parou, e como tantas vezes acontece na história, os povos de Canaã vão procurar comida no Egito, porque ali tinha água e a colheita era mais assegurada durante o ano. E neste caso foi José que preveu os 7 anos de fome e guardou o grão. E as tribos de Israel, neste caso a família de Jacó, vai fazer o que fazem tantas outras tribos da região e vão ir procurar comida no Egito. Temos aqui um ponto interessante que já marcamos em outras palestras. O conceito de um Deus único ainda não está arraigado dentro do povo judeu. E para eles, o Deus de Israel é mais um Deus que vive em mais ou menos harmonia com outros deuses. Assim que vemos que não tem problema, do ponto de vista do conceito da tribo, neste caso a tribo dos hebreus, de se misturar com outras tribos ou com outras nações. E José vai ter uma esposa que é egípcia. Como a herança naquela época, como já dissemos, era através da linha paterna, Menashe e Efraim, os filhos de José, vão ser considerados parte da tribo dos hebreus, e não egípcios. Veremos isso mais tarde novamente com Moisés. Ele vai casar com uma medianita. Quer dizer, naquela época, como a herança ou a linha paterna é a linha da herança e não a linha materna, essas misturas continuam tendo lugar ao longo da história do povo. Até que chega um momento que a instituição do sacerdócio vai servir como porta para entender melhor o fato de que existe apenas um Deus universal e que os outros deuses são, na prática, idolatria. Mas esse processo ainda não chegou. A criação de um tabernáculo, a criação de um templo, está lá mais para frente ainda. E tanto hebreus como egípcios não têm problema em se misturarem do ponto de vista da religião, apesar que existem diferenças muito sérias. Nós vemos que quando José, pouco a pouco, vai querer se apresentar perante os irmãos, ele os convida a uma refeição muito abundante, onde manda preparar comida e dizer: esses homens vão ter um almoço comigo, uma festa comigo. Mas a Torá diz uma coisa muito interessante: os egípcios não tomavam alimento junto com os hebreus porque os consideravam abomináveis, impuros. Por quê? Lembremos que um dos deuses do panteão Egito, Apis, é metade homem, metade touro. E como os judeus, apesar que mais que nada o gado deles eram ovelhas e cabras, também tinham vacas, ou gado normal, e se alimentavam também, comia carne de vaca,
o que para os egípcios era um sacrilégio, porque o touro para eles era um deus. Daí que o pastoreio, especialmente de gado, era uma coisa problemática, enquanto que o gado mais conhecido, a ovelha ou a cabra, não tinha problemas. Mas aqui vemos então que, por um lado, existe uma multidão de deuses, existe uma mistura de deuses, o que leva, como já comentamos, à idolatria, mas também existe uma série de tabu, uma série de coisas proibidas, que cada um dos seus deuses ou cada uma das tribos ou grupos tribais tinha os seus próprios tabus, as suas próprias proibições. Pouco a pouco vemos que o povo judeu vai se separar e cada vez que tem uma mistura com outros povos, a idolatria volta a surgir como um problema todo ao longo da história e a Torá narra esses eventos várias vezes. Na prática, hoje existe outro tipo de idolatria dentro do judaísmo ortodoxo, que também não conseguiu se liberar completamente de amuletos e outras coisas. Mas isso quer dizer que temos que lutar constantemente para colocar na nossa frente o que significa realmente um Deus único e não com uma série de práticas de idolatria nas quais pode-se cair com muita facilidade. Pensem bem nisso. E Shabbat Shalom para todos.